Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Daniel Chagas Torres. É um prazer enorme recebê-lo. Se você está vindo aqui por uma notificação externa do YouTube, por favor não esqueça de se inscrever, assinar o canal, não é isso? E ativar o sininho para receber as novas notificações. Pessoal, hoje eu queria partilhar um pouco aqui com vocês com a experiência que aconteceu comigo hoje, né? Como vocês sabem, eu sou oficial de justiça e como eu faço parte da equipe dos presídios, eu vou cumprir mandados judiciais lá nos presídios, né? Citação, né? Alvará de soltura e tal, né? E aí cheguei, já quero primeiro dizer que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP aqui do estado do Ceará está de parabéns. Assim que eu cheguei, né, por conta das questões do coronavírus, eu encontrei, né, uma enfermeira que recepcionou todo mundo que fosse entrar no presídio, ela passou álcool em gel, lavei as mãos com álcool em gel, depois me forneceram máscaras, me forneceram luvas, eu pedi para levar as luvas, né? E aí ao chegar lá no presídio, partilhando aqui dessa experiência, né? Assim que eu cheguei, já foi aquele impacto, né, para os presos. Deve ter em torno de Devo ter conversado hoje com uns 30 presos mais ou menos, né? E aí eles acostumados a me ver assim, né? Ao me ver de máscara, de luvas, logo eles ficaram assim, né? Ficaram assim impressionados. Olha como é que a coisa tá, né? E tal, né? Ou seja, o poder do exemplo, né? Ao me ver, eles já viram que tinham que se cuidar, né? E aí, pessoal, eu peguei e comecei a conversar com eles, né? Depois que eu terminei as citações, as intimações de sentença e tal, eu tirei algum tempo para conversar com eles, né? E uma coisa maravilhosa que eu tenho que testemunhar aqui com vocês é que, de fato, eles estavam sedentos, eles estavam desejando muito obter informações, né? Muito mesmo. Tanto é que geralmente fica um burburinho, às vezes eles conversam tanto que eu tenho dificuldade de escutar e de falar. Mas hoje, assim que eu fui falar sobre o assunto, eles estavam querendo ter informação do mundo de fora, estavam querendo receber orientação, eles fizeram um silêncio sepulcral, né? E aí eu fui explicar, né? Expliquei tudo a respeito assim, de como está aqui a questão do coronavírus, né? Que é um vírus que, embora ele não mate muito, mas ele é muito contagioso, né? E um problema muito grande é que, embora ele não seja letal na maioria dos casos, mas ele leva muita gente a ter problemas pulmonares e leva muita gente aos hospitais, e os hospitais não dão conta. Se os hospitais da Europa não estão dando conta, você imagina a situação aqui no Brasil. Eu disse para eles, olha, gente, olha, por conta da situação, como muitas pessoas precisam de máscara de oxigênio, de ajuda para respirar, os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre em algumas partes do mundo, porque não dão conta, simplesmente. Não tem máscara o suficiente, né? Máscara de oxigênio suficiente. E aí era muito importante que eles se precavessem, né? Eu nem cheguei a comentar, né, com isso, até mesmo o que eu vou dizer agora, até mesmo por questão de não gerar revolta da parte deles, né? Mas, por exemplo, a gente sabe, por onde a gente caminha, nós encontramos pessoas que quando vão falar de presos, né, dizem, preso tem que tenha que se dar mal, para não dizer outras coisas, né? Para não dizer outras coisas que o povo costuma falar, né? E aí, você imagina, né? Se para onde a gente vai, a gente encontra esse tipo de gente, né? Pessoas que falam esse tipo de coisa, né? Pode haver, né? Não é justo isso, mas pode haver médicos que queiram priorizar outras pessoas, né? E na falta do equipamento, eu não sei, né? Não quis dizer isso, mas espero que isso não aconteça, mas ninguém pode descartar, né? E é importante que eles saibam da seriedade da coisa, até mesmo para eles não se revoltarem lá, porque as visitas deles estão cortadas. Aqui no estado do Ceará foram tomadas medidas, as escolas foram fechadas, eles estão sabendo disso, os estádios
não estão recebendo torcedores, eles estão sabendo disso. E é importante que eles saibam o que está acontecendo, porque as consequências podem ser muito graves. Se um deles pegar coronavírus, né, a capacidade de espalhar isso, uma pessoa infecta duas em média, e aí você vê a coisa exponencial, né, porque eles estão confinados, presos com muita gente, né? Então é muito importante que eles tenham essa informação, e eles estavam querendo, estavam sedentos. Olha, gente, olha, uma das obras de misericórdia é a gente ensinar aquelas pessoas que não sabem. Ensinar as pessoas que não sabem. E eles estavam sedentos, eles estão confinados, eles estão afastados, eles não têm as mesmas informações no nível que nós temos, né? E aí eu fui conversar com eles, fui explicar como eles deveriam fazer, expliquei que se fossem tossir, tossissem para dentro da blusa, para não contaminar os demais, né? Perguntei se tinha água, pedi que eles lavassem muito bem as mãos, né? Lavassem demais, lavassem a mão direto. Expliquei, um deles me perguntou se ao receber a comida eles poderiam pegar a doença. Eu disse que não, mas que eles tivessem cuidado para não compartilhar talheres, não compartilhar colher, não compartilhar copos, né? E é isso, pessoal. Nós temos que ter isso. Se você, meu caro, tem informação, se você é uma pessoa instruída, ensine aos demais. Isso é um gesto de misericórdia, um gesto cristão. E nós somos civilização por isso, porque nós ajudamos uns aos outros. Eu escolhi essa imagem aqui do homem primitivo andando em bando, né? Só botei uma tarja ali na mulher, né? Para evitar assim qualquer problema. E aí, meus caros, o que é que eu posso dizer aqui para vocês? Perguntaram uma vez para não sei se era arqueóloga ou antropóloga, não sei. Perguntaram para uma cientista, né, quando teria sido o primeiro sinal de civilização humana, né? E aí alguém poderia pensar que talvez fosse uma ferramenta, um utensílio, ou algum artifício de guerra, né? Algum instrumento de guerra, né? Algum instrumento de batalha e tal. E ela disse que não. O primeiro sinal de civilização foi um fêmur restaurado, foi um osso restaurado. Aí você poderia perguntar, né? Mas assim, um osso, por que um osso era o primeiro sinal de civilização? Porque no reino animal, geralmente, quando um animal ele fratura, ele quebra uma perna, ele não consegue se deslocar mais com velocidade. Então ele não consegue mais caçar direito e ele vira alvo fácil dos predadores. Quando um ser humano conseguiu se restabelecer, fazer com que um osso voltasse a ser curado, isso só aconteceu porque ele com certeza deve ter encontrado outras pessoas que o ajudaram enquanto ele estava debilitado. Então esse é o grande sinal de civilização. Então sejamos civilizados, sejamos pessoas que vamos cuidar uns dos outros. Isso é muito importante, além de ser algo muito cristão. Meus caros, se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like, aperte aí no sininho e se inscreva no canal. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.